25 anos. Era essa a minha idade em 1998 quando eu participei dessa operação em Weston, uma cidadezinha pacata localizada na Flórida. Era uma tarde de setembro, o telefone da delegacia tocava repetidamente. Uma penca de reclamações sobre um canal de TV com programas inadequados passando em plena manhã, quando as crianças estavam em casa se entretendo em frente à televisão. Foram exatamente 3 meses até todo esse inferno terminar, simplesmente por não conseguirmos entender bem a situação. Vamos lá. Esse canal simplesmente surgiu do nada. Não sabemos quando ou que momento os estranhos programas se deram início. Conversando com uma das pessoas que ligaram naquele tempo, ela disse que o canal só era estranho, mas os acontecimentos daquele dia foram a causa de toda a confusão. E a enorme quantidade de pais furiosos querendo uma explicação. Eu era novato nas forças policiais. Alguém tinha que assistir os programas, enquanto os outros tentavam localizar de onde vinham o seu sinal. Tive que fazer anotações, ouvir pessoas, trazer informações e gravar o que passava, esse tipo de coisa. Anotei toda a programação do canal, das 5 horas às 23h59. Quando dava exatamente meia-noite, as famosas barras coloridas apareciam. Talvez entrasse em manutenção e ficava assim até voltar à programação normal. Às 5 da manhã, de início, achei que estava exagerando, que não precisava dar o gazarra e escândalo que fizeram. Mudei de opinião quando passei a assistir tudo. Eu entendi bem o motivo. Deixarei primeiro um pequeno resumo sobre os programas para vocês entenderem o que passava. 5 horas em ponto. Celebrities. Celebrities eram um tipo de show de fofoca, onde se falava da vida das celebridades, curiosidades sobre os famosos e todas essas besteiras. Não tinha nada de errado com o programa, exceto que não me recordava de nenhum famoso que aparecia neles. Os apresentadores o tratavam como se fossem super estrelas, conhecidas por todo mundo. Mas eu juro que nunca tinha ouvido falar ou visto essas estrelas da música ou do cinema. Um tal de Edward Drum era o ator mais comentado. Cheguei a fazer pesquisa sobre ele, porém não encontrei nenhum grande ator com esse nome. 6h30 da manhã. Marcus Friend. Um desenho infantil sobre um garoto inocente e seus amigos. Nada de muito novo. Era um clichê, típica animação educativa para entreter as crianças. Entretanto, a animação me incomodava. Parecia aqueles desenhos russos que passavam na União Soviética. Uma hora tudo parecia normal, depois virava uma explosão de cores. Como se os personagens tivessem usado LSD do nada. Era irritante, porém nada demais. 7h20. Good Morning. Good Morning era o tipo noticiário da manhã. Notícias, acidentes, etc. O que tinha de estranho nisso? Todos os acidentes noticiados não aconteceram. A polícia local saberia se um maluco da cidade tivesse perdido o controle ao dirigir embriagado, atropelando um monte de gente na calçada. Nunca tivemos notícias desse acidente, muito menos das pessoas que o causaram. Novamente cheguei a pesquisar sobre isso, mas sem sucesso. 9h30. Cooking with Mary. Programa de cozinha liderado por uma mulher de nome Mary. Ela estava na casa dos 40 anos, com seus cabelos negros e um olhar penetrante que incomodava. Porém, o
O que mais me perturbava era o seu sorriso. Eu tinha a impressão de que seus dentes eram pontiagudos e ela sempre cozinhava sorrindo, deixando tudo mais difícil para mim. Ela usava ingredientes no mínimo exóticos. Alguns eu nem sabia que existiam. 11,50. Basket House. Aqui é onde comecei a perceber que as coisas estavam indo longe demais. Esse estranho seriado contava a história de uma família, vivendo coisas normais do dia a dia. Entretanto, tinha um detalhe. Todos andavam sem roupas e usavam máscaras gringas. Isso inclui também as crianças que participavam do show. Não era possível. Eu não queria acreditar no que estava vendo. Isso não poderia passar naquele horário. E mesmo que passasse nas altas madrugadas, as crianças não deveriam participar daquilo, nem interagir com aqueles adultos completamente pelados. Eu pedi logo para que o sinal fosse achado para descobrirmos quem estava por trás do estranho canal 15. 13h40. Mais desenhos estranhos. Outra vez, uma onda de desenhos duvidosos voltava a passar, um atrás do outro. Um era de um garoto que corria pela floresta e parecia não chegar a lugar nenhum. Outro de um homem que, cansado de ser sozinho, sequestra uma garotinha e força ela a ser sua amiga. E tinha um de outro cara que perdeu as duas mãos ao trabalhar em uma fábrica esquisita. Além das animações, agora as histórias também me incomodavam. 15h20. Afternoon Movies. Uma sessão de filmes da tarde foi onde assisti pela primeira e última vez um filme sobre duas crianças que moravam com seu tio. Então, um dia decidiram invocar um estranho ser no porão da casa para pedirem proteção. A criatura mata os tios e os garotos decidem sair pelas ruas procurando mais pessoas que eles não gostavam para o demônio matar. Nunca mais vi esse filme em lugar nenhum. 17h15. The Novice Comedy of John Locke. Um programa de stand-up normal. Porém, o apresentador usava um tipo de burca. Confesso que não esperava mais nada daquele canal de TV. Então entra o comediante, ele usava um saco plástico azul na cabeça e 2 buracos para os olhos e um para a boca. Logo, a câmera muda, focando na plateia. Era somente bolas com o rosto desenhado e eu pude ver uma das câmeras, mas não havia ninguém operando. As piadas não tinham conexão e não tinham fim, e ele não estava animado para contá-la. 18h. Charlie Details, um homem velho sentado em uma cadeira contando história. Chuto dizer que tinha uns 60 anos. Ele passava uma impressão largada, possuía barba, era esguio e usava roupas muito largas, uma camisa de manga longa quadriculada e uma calça característica dos anos 60 ou 70. Eu não pude ver o cenário, pois não havia luz de fundo, somente uma vela e uma mesa de madeira. A câmera se aproximava, chegando mais perto do seu rosto. Nesse ponto, eu já podia ver algumas cicatrizes e feridas em sua face. Ele começa a contar histórias, mas essa foi a que mais me chamou a atenção. Era sobre uma moça cega que as pessoas passavam a mão. Ela não poderia ver e nem achar quem foi. Ele interrompia às vezes, com uma tosse seca ou limpando a garganta. Mas, seguindo a história dessa vez, o homem contou que ela sentiu uma mordida em sua coxa esquerda. Entretanto, ela não havia saído de casa nesse dia. Também não tinha só uma ou duas mãos já tocando, mas sim várias.
Junto a isso, a moça cega ouvia sons, vozes, risadas. No final, o velho esboça um sorriso e diz para a câmera: "É triste ser cega e louca, né?" Fim do programa. 18h40. Gênesis. The World New Crunch. Programa religioso? Era chato, pois parecia que não terminaria nunca, mas não deixou de me assustar. Esses cultos religiosos onde um pastor chama alguém possuído ou com problemas para o palco. Só que dessa vez era o contrário. Eles não te tiravam os demônios, e sim os colocavam. Pessoas iam ao palco serem possuídas por uma entidade a qual o homem, que se dizia pastor, falava que iria ajudá-la. Todos deveriam adorar a entidade e permitir que ela entrasse. Era o que ele dizia. 20 horas. Hit or Consequence. Um game show onde um competidor teria que responder corretamente as perguntas feitas pelo anfitrião. Outra vez, tive que saber sobre acontecimentos que nunca aconteceram, como o fato dos nortistas terem perdido a guerra do Vietnã, sendo que ganharam, e sendo usado como alimento, uma das melhores formas de se livrar de tantos corpos, segundo o anfitrião. Também descobri que a KKK era um exemplo a ser seguido, já que limpou uma boa parte do mundo de raças inúteis e perigosas. Uma loucura atrás da outra, me deixando perturbado. 9h30. Sleeping. Não sei muito o que dizer sobre esse. Se é um dos mais estranhos ou não, não me passava medo. Nem nada muito assustador aconteceu, só que era desconfortável. Era apenas um homem de pijama em um quarto velho e bagunçado. O cômodo só tinha uma cama, nada mais. O estranho cantava uma música sobre dormir e, quando acabava, se deitava na cama. A câmera chegava mais perto, mostrando-o dormindo. Isso durou até às 23h59. Então dava meia-noite e aparecia as barras coloridas. Me senti um idiota assistindo um cara dormindo por todo esse tempo. Agora que informei toda a programação, quero falar um pouco sobre a investigação do canal e outros eventos, sendo Cookie with Mary um dos principais a causar desconforto nos pais e em mim também. Primeiro que não tínhamos um ponto de partida. Não sabíamos quem investigar ou como entrar em contato com certas pessoas. Tentamos contatar um dos ganhadores de Hit or Consequence, mas, como sempre, essa pessoa não existia, parecendo que sumiu da face da terra. Não sei como explicar. Nossa única esperança era descobrir de onde estava vindo o sinal. O que parecia apenas um pequeno problema se tornou algo fora do nosso controle. Começamos a chamar tudo de Na Mira do Canal 15. O nome surgiu pelo tempo que passávamos assistindo, revezando entre um e outro, tentando achar pistas em algum dos shows. Não podíamos fazer nada. Aconselhamos os pais a não deixar os filhos assistirem nenhum dos programas e que seria melhor para a saúde mental de todos que os adultos também não assistissem. Claro que os adolescentes não obedeciam e isso era um problema enorme. Muitos ficaram traumatizados por causa de uma das histórias de Charlie de Tale. Não sei o que o estranho velho contou. Nesse dia, era a vez de um dos meus colegas assistir o canal. E ele também ficou extremamente perturbado. Por mais que eu perguntasse, ele não me dizia sobre o que era. Nem ele e nem as pessoas que assistiram. Até hoje, eu não sei qual é o conteúdo da história. Isso não significa que escapei de ver algo ainda mais perturbante do que eu já tinha visto.
Tinha chegado outra vez o meu dia de passar das 5 às 23h59, assistindo aquelas merda, fazendo pausas apenas para ir ao banheiro ou para comer alguma coisa. Eu não tava no clima. Tinha passado a noite tendo estranhos pesadelos sobre velhos sentados em uma cadeira e um quarto escuro e sobre adultos com máscaras gregas, fazendo rituais, usando crianças como sacrifício. Minhas olheiras entregavam o quanto eu estava cansado e esperando o fim disso. Tudo ocorreu normalmente até às 9h30, quando Cooking with Mel começou. Eu já devo ter falado o quanto eu me sinto desconfortável com essa mulher cozinhando, sem tirar aquele sorriso macabro dos lábios. Entretanto, dessa vez ela decidiu passar do limite. Os telespectadores mandaram mais ingredientes exóticos que Mel comentou haver pedido no dia anterior. Uma caixa branca de tamanho médio se encontrava no balcão que ela usava para cozinhar. Segundo a própria, um presente mandado por um telespectador que teria pedido para ela cozinhar uma das especialidades dele. A mulher de cabelos negros abriu a caixa, tirando o ingrediente cuidadosamente embalado em um plástico, em uma bandeja de isopor. Eram fatias de carne, fazendo o sorriso medonho dela alargar ainda mais, me fazendo pensar se uma pessoa normal conseguiria tal coisa. Ela resolveu contar que tipo de carne se tratava. Deixe-me dizer, foi aí que eu pedi um dia de descanso ao meu superior. Minha sorte foi dele ser uma pessoa compreensiva. Então ganhei um dia de folga, me afastando da operação. Você deve perguntar que tipo de carne era, não é mesmo? No fundo, sei que já tem uma ideia. Claro que já deve saber que se trata de carne humana. Mas deixa eu contar uma coisa que você não pensou ou talvez pensou. Se tratava de pessoas da África. Pelo menos foi o que Mel comentou enquanto cozinhava normalmente, sem sentir nenhuma pena. Lembra do meu resumo sobre Hit or Consequence? A melhor forma de se livrar de corpos, ou como a KKK ajudava a limpar o mundo? Eu sei o que você já entendeu. Semanas se passaram até eu voltar ao caso. Recebi uma boa notícia quando fui trabalhar sobre o rastreamento do sinal. Haviam descoberto de onde estava vindo. Finalmente aquilo iria acabar. Era o que pensávamos na época, quando várias criaturas não perderam tempo em partir até o local. Foi uma viagem de 2 horas para darmos de cara com um terreno baldio. Mais horas se passaram. Investigamos tudo, de todas as maneiras possíveis. Não encontramos absolutamente nada. Nenhuma ligação ou qualquer coisa que um dia estivesse ali. Só poderíamos suspirar e voltar sem qualquer coisa em mão. O FBI se meteu logo após nossa visita ao terreno, deixando claro que não era mais o problema nosso, que deveríamos apenas voltar a resolver os assuntos de sempre na cidade. Isso não impediu muito de nós investigar por nossa própria conta em risco, mesmo que não tenhamos achado nada de muito relevante. Como eu disse, foram 3 meses até tudo chegar ao seu fim. Não por termos conseguido arranjar um jeito de parar o Canal 15, mas sim porque ele, assim como chegou do nada, sumiu do nada. O que eu penso de tudo isso? Apenas que, de alguma maneira, conseguimos, durante algum tempo, receber o sinal de um estranho mundo paralelo. Foi a única coisa que consegui pensar em todos esses anos. Sinto que minha obsessão pelo Canal 15 não diminuiu. Apenas aumentou com o passar do tempo. É estranho como ninguém parece lembrar desse ocorrido, ou pelo menos fingir que não aconteceu. Tenho uma ideia que tenha sido ordens superiores pedindo para apagar qualquer vestígio desse acontecimento. Eu deixei a polícia há muito tempo. Estou por conta própria agora.
Mesmo ainda não tendo encontrado nada, continuo minha busca obsessiva por resposta. Talvez um dia eu traga mais notícias e grande descoberta ao mundo sobre esse acontecimento que marcou um eu de 25 anos.